Está entrando no ar o Aprocast, o podcast da Apromed. Olá, eu sou a doutora Fátima, eu sou endocrinologista e coordenadora do curso preparatório da Apromed para a prova de título de especialista em endocrinologia e metabologia. Olá, eu sou o Dr. William Esteves, sou coordenador do curso de cardiologia da Apromed para obtenção de título de especialista nesta especialidade. Nós vamos focar no diabetes e doenças cardiovasculares e também no antiarrítmico amiodarona e a sua ação sobre a tireoide. Bem, o diabetes mellitus, ele é uma doença que tem uma repercussão a nível mundial, e a gente sabe que a principal causa de mortalidade nesses pacientes são as doenças cardiovasculares. E a doença arterial coronariana é responsável por 70% dessas mortes. O paciente hipertenso, ele tem 2 vezes mais chance de se tornar diabético. E a hipertensão, ela comete 60% dos pacientes diabéticos. Quando se une as duas doenças, o diabetes e a hipertensão, esse paciente ele tem 7 vezes mais chances de morrer, e principalmente de doenças cardiovasculares. Nesse contexto, quando você atende um paciente diabético no consultório, além do controle glicêmico, é importante você fazer prevenção de hipertensão, de infarto agudo do miocárdio, de insuficiência vascular periférica e de acidente vascular cerebral. E o papel do cardiologista, nesse momento, é extremamente essencial. Como você disse, Fátima, realmente o diabetes mellitus é um fator de risco maior para as doenças cardiovasculares e se torna muito importante a abordagem conjunta de nós cardiologistas com vocês endocrinologistas, visando reduzir o risco cardiovascular desse paciente. Nós sabemos que o diabetes mellitus tem se tornado uma verdadeira epidemia a nível mundial, devido a vários fatores, como o envelhecimento natural, o sedentarismo, a mudança de hábitos alimentares. E a principal causa de morte nessa população, como você disse, são as doenças cardiovasculares, em primeiro lugar o infarto agudo do miocárdio, depois o acidente vascular cerebral. Sendo assim, é fundamental, primeiramente, a prevenção do diabetes. Eu acho que é um fator que é bastante importante a gente orientar os nossos pacientes quanto às necessidades de hábitos de vida saudáveis, de manutenção do seu peso adequado, de estímulo a uma atividade física regular, certo? Visando a prevenção dessa doença, que é sem dúvida alguma um fator de risco importante para as doenças cardiovasculares. Mas, infelizmente, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente já depara com o paciente sendo portador dessa patologia. E uma grande parte dos nossos pacientes cardiológicos, eles são diabéticos, se torna-se fundamental, como você disse, a alta prevalência de doença aterosclerótica nessa população, que a gente controle esses fatores de risco visando aumentar a sobrevida desses pacientes e diminuindo a incidência dessas patologias. Realmente, William, quando a gente diagnostica um paciente no consultório, na maioria das vezes esses pacientes eles já têm um tempo maior de doença do que realmente ele conhece. 50% dos pacientes diabéticos, eles não têm conhecimento que tem a doença. E isso realmente é um problema muito sério, porque a doença aterosclerótica, ela pode já estar presente nesse paciente no momento do diagnóstico, e é uma doença que pode levar o paciente já a ter um desfecho primário, um infarto, já, mesmo antes do diagnóstico de diabetes. Então, nesse momento do diagnóstico desse paciente, é essencial que ele tenha uma avaliação cardiológica adequada, justamente para prevenir esses desfechos primários, porque esses pacientes, eles têm várias comorbidades e mortalidade precoces. Isso. E, como disse na fala anterior, importante a gente prevenir a doença, mas infelizmente, na maioria das vezes, quando a gente vê o paciente pela primeira vez, já nos vem com o diagnóstico, correto?
Então, torna-se bastante importante as medidas preventivas das doenças cardiovasculares nesse paciente. Então, torna-se muito importante, além do controle rigoroso do diabetes mellitus desse paciente, a gente controlar outros fatores de risco que, como você disse, se somam à presença do diabetes mellitus, como, por exemplo, a hipertensão arterial sistêmica, né? A hipertensão ela é bem prevalente nessa população diabética e as diretrizes atuais recomendam um controle mais rigoroso da pressão nesses pacientes. Então, o que tem se recomendado ultimamente é o que? Manter níveis de pressão sistólica nessa população, geralmente entre 120 e 130 milímetros de mercúrio. Se é um paciente acima de 65 anos, entre 130 e 140 milímetros de mercúrio. E além disso, a pressão diastólica também entre 70 a 80 milímetros de mercúrio. Tendo um cuidado também de não abaixarmos demais a pressão, né? Pelo risco de também aumentarmos a incidência desses eventos. Então, torna-se bastante importante a gente estabelecer e manter a pressão arterial desses pacientes nesses alvos, em especial com utilização de drogas do grupo que inibe o sistema renina-angiotensina, como os inibidores de enzima conversora e os bloqueadores os bloqueadores dos receptores de angiotensina, que são drogas que oferecem, além do controle pressórico, também um ganho metabólico para esses pacientes, visto que essas drogas, além do controle pressórico, ajudam também na prevenção da aterosclerose e das doenças renais. Bem, com relação também às metas de controle glicêmico, né, as diretrizes da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, ela recomenda que o paciente diabético ele tenha um valor de hemoglobina glicada abaixo de 7. Níveis menores que 7, né, podem ser recomendados para alguns pacientes, mas não para todos, devido ao risco de hipoglicemia ser também lesiva para pacientes com doença aterosclerótica, né? Esses pacientes eles podem ter principalmente pacientes renais, eles podem ter esses valores um pouco, né, menores, mas pacientes em uso de insulina e pacientes idosos, recomenda-se também um valor 7, 7,5 para realmente prevenir infarto agudo do miocárdio ou qualquer outro evento pior. Com relação à medicação, hoje nós temos uma ampla gama de medicamentos, né, que realmente protegem os pacientes de eventos cardiovasculares, né? Várias medicações hoje também estão caindo em desuso por não terem um efeito tão bom a nível cardiovascular como as sulfonilureias, sendo que hoje a única sulfonilureia de uso realmente indicado seria a glicazida, tá? A metformina permanece como uma medicação, né, ainda excelente, é uma medicação antiga, é uma medicação já assim que tem um respaldo grande de utilização. Vários estudos, inclusive estudos de longo prazo, o KPDS demonstrou que a metformina ela reduz eventos cardiovasculares, né? Hoje nós temos os inibidores de SGLT2, que são medicações que agem a nível renal e são medicações que reduzem a pressão arterial, que diminuem eventos cardiovasculares, inclusive mortalidade a nível cardiovascular. Temos também os análogos de GLP-1, que são medicações que diminuem a pressão arterial sistólica, que diminuem eventos cardiovasculares, incluindo diminuem mortalidade dos pacientes. Em modelos animais, eles aumentam a população de células beta, que seria extremamente importante nesses pacientes, né, que a apoptose de células beta faz com que esses pacientes necessitem de uma quantidade maior de insulina, né? E então hoje nós temos uma gama de medicamentos, todos ligados nesse contexto para prevenção de doenças cardiovasculares, que é justamente o grande problema que nós enfrentamos hoje por ser a principal causa de mortalidade nos pacientes diabéticos. E além disso, né, Fátima, é muito importante avaliarmos globalmente esse indivíduo. Outro problema comum nessa população, que é um outro fator de risco independente, mas que frequentemente se soma ao diabetes, são as dislipidemias. E torna-se de grande importância a gente ter um controle mais rigoroso delas no paciente diabético, né? Sim. Hoje a gente deve
categorizar o paciente como sendo de muito alto risco ou um risco moderado, sabendo sempre que o diabetes ele é um fator de risco independente, mas existem determinadas situações que são consideradas de muito alto risco, que são aqueles diabéticos que já tenham doença cardiovascular estabelecida, né? Ou diabéticos com mais de 3 fatores de risco, ou com diabetes com lesão de órgãos-alvo, certo? Esse subgrupo de pacientes recomenda-se que a gente tenha um controle mais rigoroso dos níveis de LDL colesterol, em especial desses pacientes. Hoje, a recomendação é que se estabeleça metas de manter o LDL colesterol abaixo de 55 nesses pacientes. Se já os demais pacientes que são considerados de alto risco, né, esses pacientes, a meta já seria de 70, ainda também é uma meta mais rigorosa. E, exceto naquele paciente recém-diagnosticado, sem lesões de órgão-alvo, menos de 10 anos de diabetes, você poderia, um paciente jovem, abaixo de 50 anos, ser um pouco mais maleável, manter uma meta de 100 para esse paciente. E importante é que a droga de escolha para o controle desses pacientes são as estatinas, né, que se mostraram bastante eficazes e também diminuindo eventos duros, como infarto, AVC, nessa população. Sendo assim, hoje, as estatinas, visto que a maioria dos pacientes diabéticos não estão dentro dessa meta, são drogas que fazem parte rotineiramente, devem fazer parte rotineiramente do arsenal terapêutico desses pacientes diabéticos, né? E muitas vezes, mesmo a gente tendo que lançar mão de estatinas potentes para atingir essas metas, principalmente em pacientes de alto ou muito alto risco, lembrando sempre da necessidade da gente utilizar as estatinas mais potentes, como rosuvastatina, como atorvastatina, e muitas vezes, inclusive, associando uma segunda droga, como a ezetimiba, né? Ou até os chamados inibidores da PCSK9, embora o custo limite um pouco a utilização. Com certeza, isso mesmo. Bem, agora, acho que a gente deveria falar um pouco sobre a questão da alimentação, né? Porque os pacientes diabéticos, né, a dieta é extremamente importante nesse contexto, tanto para o controle glicêmico quanto para prevenir doenças cardiovasculares, né? A gente sabe que o paciente que faz uso de uma dieta com alimentos saturados, né, gorduras trans e carboidratos simples, esse paciente ele tem um risco maior de desenvolver doenças cardiovasculares. Então, a adoção de uma dieta estilo mediterrâneo, né, com gordura monoinsaturada, poliinsaturada, vai trazer um benefício maior para esses pacientes, né? E atividade física também, né, William, que seria essencial para esses pacientes. E um bom cardiologista, né, William, como você, né? E um bom endocrinologista como você. Isso, né? E agora nós vamos conversar um pouco sobre a amiodarona, né, William? Importante droga, né? E tireoide, né? Bem, a amiodarona, né, William, você tem mais experiência que eu, com certeza, né? Mas é uma droga que realmente ela tem alterações, né, na glândula tireoide, e essas alterações elas podem ocorrer desde quando o paciente começa a utilizar e pode também meses depois que o paciente suspendeu a droga, né? A amiodarona ela tem na sua composição, cada molécula tem 2 átomos de iodo, né? Que corresponde a 37,2% do peso molecular dessa droga. E cada comprimido de amiodarona tem 74,4 miligramas de iodo e libera 10% de iodo. A necessidade de iodo de uma pessoa, né, geralmente são 150 microgramas que a pessoa necessita por dia. Então, se esse comprimido de amiodarona liberar 10%, vão ser 7,2 miligramas, né, de iodo, que é uma dose muito acima do necessário, né, diário, fazendo com que a pessoa tenha uma sobrecarga muito grande de iodo. E esse iodo, essa sobrecarga de iodo, ela vai realmente causar problema na tireoide. Esse problema na tireoide ele pode ser de vários tipos, né? Mas o principal, no caso, que vai causar repercussão maior na glândula tireoide, seriam as tireotoxicoses.
Então, se você está tratando um paciente com uma arritmia cardíaca, esse paciente já está com o coração com sobrecarga, né, William? E nós ainda vamos induzir uma tireotoxicose, né, um excesso de hormônio tireoidiano que vai sobrecarregar ainda mais esse coração, realmente vai ser um problema. E a amiodarona ela pode causar a tireotoxicose induzida por amiodarona tipo 1 e também a tipo 2. A tipo 1 ela ocorre mais em pacientes que já tem uma doença subjacente, né? O paciente ele já tem um bócio multinodular, ele pode ter aí uma doença de Graves e geralmente ele tem áreas autônomas. É comum em paciente idoso, né, que necessita da droga para tratamento de uma arritmia cardíaca e também em áreas deficientes em iodo. E essa droga ele vai ali induzir um hipertiroidismo. Então é aquela droga, aquela glândula que está ávida por iodo e você vai dar o substrato, né? Então aquele paciente ele vai desenvolver um hipertiroidismo, né? E o que nós vamos encontrar no caso laboratorial? Então o paciente vai ter aumento dos hormônios tiroidianos, nós vamos ter uma captação de radiodo que pode estar normal ou aumentada, e quando você faz o ultrassom, você vai ter uma glândula com hiperfluxo, tá? E realmente assim, esse hiperfluxo e uma glândula com alterações mesmo de hipertiroidismo. No caso do tratamento, não adianta suspender somente a glândula. O paciente ele deve tomar antitiroidianos em doses elevadas, geralmente a gente dá 60 a 80 gramas de metimazol, tá? E 600 a 800 miligramas de propiltiuracil, e pode-se utilizar também o perclorato. A tireotoxicose induzida por amiodarona tipo 2, ela geralmente ela ocorre em áreas suficientes em iodo, e o mecanismo de ação aí da amiodarona é mesmo pela citotoxicidade que a droga vai exercer na tireoide. Então, nesse caso, a glândula vai destruir a célula, né, vai destruir o folículo tireoidiano, liberando hormônio na circulação. Então, os marcadores inflamatórios vão estar elevados, né, e nós vamos ter um quadro realmente parecido com a tireoidite subaguda. A captação de radiodo aí vai estar baixa, por quê? Porque nós não vamos ter mais folículo tireoidiano, não vamos ter célula tireoidiana, então não vai captar radiodo, né? E o ultrassom também não vão ter alteração de hiperfluxo nem de hipertiroidismo. Nesse caso, não adianta você tratar com antitiroidianos, não adianta você tratar com perclorato. O tratamento aqui é parecido com o tratamento da tireoidite subaguda, você tem que dar corticosteroide. E aqui, nesse caso, responde à retirada da droga. E aí, vamos agora, o que você acha dessa droga aí? A amiodarona é uma droga muito importante para nós cardiologistas, certo? Porque é, sem dúvida alguma, o antiarrítmico disponível mais eficaz no tratamento das arritmias cardíacas. Nós, cardiologistas, deparamos com um grande problema da amiodarona, que é a sua grande toxicidade. Inclusive a nível pulmonar também, né, William? Nós estamos comentando aqui da tireoide, né, especificamente, mas lembrando que ela também pode afetar vários outros temas de formas graves, como produzindo fibrose pulmonar, lesões cutâneas, lesões neurológicas, principalmente a nível de nervos periféricos. Então nós conhecemos esse problema. Só que muitas vezes é a única opção que nós temos de usar a amiodarona. A gente sempre deve avaliar a possibilidade de utilizar no lugar da amiodarona um outro antiarrítmico que não tenha essa toxicidade, né? Hoje nós temos outras drogas, mas que infelizmente em determinadas situações, como um paciente com uma cardiopatia estrutural, a droga deve ser a amiodarona. Então, frequentemente, nós cardiologistas, temos que usar a amiodarona porque nós temos que tratar uma arritmia diante de um paciente que tem uma cardiopatia estrutural. E os outros antiarrítmicos que a gente tem disponíveis para ser usados nessa situação, ou seja, na presença de uma cardiopatia estrutural, em especial uma disfunção sistólica do ventrículo esquerdo, o risco do antiarrítmico passa a ser maior pelo seu efeito chamado proarrítmico. Então, a gente tem que realmente utilizar da amiodarona. E muitas vezes a gente, já é uma coisa que nós cardiologistas temos que fazer, né, periodicamente, dosagem dos hormônios tireoidianos em toda a população que está usando a amiodarona, visando detectar
a toxicidade tireoidiana, certo? Isso é de fundamental importância. E muitas vezes a gente depara com as situações, ou seja, o indivíduo é necessário usar a droga, ele está tendo um efeito do efeito antiarrítmico, porém o indivíduo desenvolve uma toxicidade, seja um hiper ou um hipotireoidismo. Eu gostaria que você comentasse em relação a essa situação, a como que deveríamos agir, ou seja, primeiramente no caso do hipertireoidismo, suspender ou não a droga? Bem, no caso da tirotoxicose induzida por amiodarona tipo 1, não adianta você suspender a droga, né? Você tem que pesar risco-benefício, né? Se o paciente realmente necessita da medicação, você vai dar drogas antitiroidianas, né? E essas drogas antitiroidianas, elas vão bloquear a ação do hormônio tiroidiano. Então, esse iodo que está sendo fornecido por essa amiodarona, ele vai ser bloqueado e não vai haver a produção do hormônio. Realmente custa, mas por quê? Porque é uma carga muito grande de iodo que a glândula está recebendo, mas a gente consegue controlar. No caso da tipo 2 também você consegue controlar, demora mais, mas consegue. E sempre pesando risco-benefício. Se você tiver uma segunda opção de tratamento, a suspensão da droga é o melhor, né? Mas se não, realmente a gente recomenda não suspender. Por quê? Porque realmente a arritmia cardíaca é um quadro grave, né? E o paciente realmente necessita desse tratamento. E a mesma coisa é o hipotireoidismo. Muitas vezes o paciente mesmo, ele fica apreensivo quando ele chega no consultório, fala, não tem necessidade de suspender o tratamento porque nós vamos realmente tratar. Agora, alguns casos em que realmente a gente não consegue controlar, a gente tem que realizar até a tireoidectomia do paciente. O hipotireoidismo, por ser mais comum, né? A gente vê isso na prática, né? Realmente, o distúrbio tireoidiano mais comum da toxicidade pela amiodarona é o hipotireoidismo. Isso. E ele é mais fácil da gente lidar com isso, com certeza. E aí a gente entra com medicação, né? Hormônio tireoidiano, e a gente consegue controlar. Né? Sem dúvida. Isso é muito importante que são situações frequentes na prática. O cardiologista ele deve sempre lembrar disso, a importância fundamental, porque muitas vezes os sintomas e sinais clínicos, tanto do hiper quanto do hipotireoidismo, eles ficam escondidos atrás das manifestações da cardiopatia. Então o indivíduo ele desenvolve esses distúrbios tireoidianos muitas vezes sem aquelas manifestações clássicas, né? E o mais interessante é que no paciente idoso, as manifestações do hipertireoidismo, elas são bem leves. Então, o paciente idoso, muitas vezes, ele tem emagrecimento, tá? Ele não tem aquela taquicardia clássica, aquele tremor, né? Ele tem o emagrecimento, uma apatia, um desânimo, que não é característico da tirotoxicose clássica. Isso esse efeito que esconde muitas vezes a taquicardia reflexa é um efeito terapêutico da amiodarona, porque a amiodarona diminui a frequência cardíaca. Então, ela não permite o indivíduo fazer essas manifestações, né, como a taquicardia. Pois é, isso mesmo. Bem, chegamos ao final da nossa APROCast e eu gostaria de convidar você, colega endocrinologista, médico, que ainda não possui título de especialista em endocrinologia, para fazer parte do projeto APROMED, que é um projeto dedicado a que você consiga adquirir o seu RQE, que é um projeto constituído de aulas gravadas, aulas presenciais e também de mentoria online. Estamos aguardando você. Foi um prazer participar desse APROCast, juntamente com a Fátima, e gostaria também de convidar você que irá fazer a prova de título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia para que se junte a nós. Nós sabemos que você está preparado, sabe como estudar, mas nós temos aqui uma forma melhor de te orientar para que ao final do curso você esteja bem preparado para que você conquiste esse tão almejado título de especialista e que tenha o seu RQE. Você ouviu a APROCast. Acesse apromed.com.br.